Sabe aquela dúvida que sempre aparece? Por que running, por exemplo, uma hora significa correndo e na outra significa correr? Pois é exatamente esse mistério que a gente vai solucionar agora. Ok, então vamos lá. Para entender isso, existe uma regra de ouro, sabe? Uma dica fundamental que de verdade muda o jogo. E o melhor de tudo, é bem mais simples do que parece. Olha só, para ser um gerúndio de verdade, ou seja, para ter aquele sentido de falando, comendo, dormindo, a gente precisa obrigatoriamente do verbo to be junto. Não importa se é presente, passado ou futuro, ele tem que estar lá. É o ingrediente secreto. Então, o ponto crucial é esse aqui. Não dá para falar, por exemplo, eu dormindo. Fica solto, né? Falta alguma coisa. O certo é eu estou dormindo. I am sleeping. É o verbo to be que liga tudo e dá o sentido de que a ação está acontecendo. Sem ele, esquece. Não é gerúndio. Beleza, a regra principal tá clara. Agora, vamos para a parte mais prática, né? Como é que a gente pega um verbo e coloca o ing do jeito certo na hora de escrever? Basicamente, a gente tem 4 cenários principais para ficar de olho. Vamos passar por cada um deles bem direto ao ponto. Na grande maioria dos casos, é moleza. É só pegar o verbo e pronto, coloca o ing no final. Pensa só, em português a gente tem ando, endo, indo. E em inglês, para nossa alegria, é só ing para todo mundo. Work vira working, eat vira eating, simples assim. Ok, primeira exceção é importante. Se o verbo termina com a letra E, como em drive ou write, a gente tira esse E antes de colocar o ing, sem mistério. Mas, claro, sempre tem exceção da exceção, né? Se o verbo termina com EE, ou seja, dois E's seguidos, como em agree or see, aí a história é outra. Nesse caso, a gente não tira nada, deixa os dois E's lá e só adiciona o ING no final. Essa aqui é mais rara, mas é bom saber. Quando um verbo termina em IE, como lie ou die, ele passa por uma pequena mágica. O IE some e entra um Y no lugar. E só depois a gente coloca o ING. Agora, um ponto que costuma dar um nó na cabeça de muita gente. A letra Y. É que em outras situações a gente se acostuma a trocar o Y por IS, né? Só que no gerúndio, esquece. O Y é sagrado, ele sempre fica. Playing, studying, ele tá sempre ali, firme e forte. E agora, uma regra bem legal, a do sanduíche de vogal. Pensa assim, em verbos curtinhos, que seguem o padrão consoante-vogal-consoante, como run, a vogal U fica ali espremidinha no meio, como o recheio de um sanduíche. O que a gente faz? Dobra a última consoante antes de colocar o ing. Certo. Agora que a gente já sabe montar o gerúndio, vamos voltar para aquela pergunta lá do começo. Chegou a hora de descobrir o segredo dos tais falsos gerúndios, aquelas palavras com ing que não significam uma ação em progresso. Olha que perfeito esse exemplo para entender a diferença. Na primeira frase, he is running, a gente tem o verbo to be. Lembra da regra de ouro? Então é ação. Ele está correndo. Já na segunda, running is good exercise. Cadê o to be antes de running? Não tem. Aqui, running virou o nome da atividade, o sujeito da frase. A tradução é: correr é um bom exercício. Viu só a diferença? E tem mais um caso de falso gerúndio. Às vezes o ing entra no lugar do to mais verbo. Por exemplo, tanto faz dizer I like to run ou I like running. O significado é exatamente o mesmo. Eu gosto de correr. Nesse segundo exemplo, running, de novo, não é correndo, e sim correr. É só uma outra maneira de falar a mesma coisa. Ufa, depois de tudo isso, como é que a gente amarra tudo para não esquecer nunca mais? Bom, existe um segredo final. A chave mestra que resolve esse mistério de uma vez por todas. E o segredo é a nossa dica de ouro lá do começo. Ficou na dúvida se aquele ing significa andando, endo ou indo? É simples. Procure o verbo to be. Pode ser am, is, are, was, were, qualquer um deles. Se ele estiver ali, coladinho, é uma ação acontecendo. Se não estiver, aí provavelmente é um daqueles falsos gerúndios. Essa é a grande sacada. Agora me conta nos comentários o que você achou deste vídeo. E se ele te ajudou a entender de vez esse assunto, deixa o like, compartilha com quem também estuda e se inscreve no canal para continuar aprendendo de um jeito leve e divertido.